gente pode, inclusive, Raquel, falar sobre o próximo assunto para depois a gente comentar, porque também tem relação com a violência nas escolas. Sim, a segurança nas escolas será debatida em uma reunião pública na Câmara de Vereadores. O episódio que aconteceu em Blumenau, Santa Catarina, acabou vitimando essas 4 crianças em uma creche da cidade, acabou desencadeando um alerta entre as autoridades de segurança e educação. Em Londrina, os vereadores também decidiram entrar em discussão no assunto. Na próxima terça-feira, dia 11 de abril, a Comissão de Seguridade Social e de Educação, Cultura, Desporto, Paradesporto e Lazer vão realizar uma reunião com representantes das secretarias municipais e de Educação e Assistência Social, do Núcleo Regional de Educação, Patrulha Escolar, Polícia Militar, Guarda Municipal, todo mundo participando, sindicato, os professores também, para debater a segurança nas escolas. A vereadora, a professora Flávia Cabral, que é presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, Paradesporto e Lazer, destaca que o encontro vai discutir caminhos para a criação de políticas públicas que estabeleçam a ordem e a tranquilidade também nas escolas. Nós fizemos essa reunião, o planejamento dessa reunião há já alguns dias, então já faz 10 dias que nós havíamos planejado essa reunião e nós estamos desenvolvendo isso justamente porque nós sabemos a necessidade de trabalhar melhor o ambiente escolar, no sentido de pacificar o ambiente escolar. Nós percebemos que ao longo dos anos os jovens, muitas vezes têm respondido de forma agressiva a uma série de angústias e nós queremos discutir isso com a comunidade para que a gente crie estratégias, que a gente crie caminhos para que nós possamos ter a paz, a segurança nas escolas. Então, nessa reunião que nós faremos, nós chamamos ali várias autoridades, porque nós vamos nesse momento discutir caminhos para criar políticas públicas que deem essa tranquilidade ao ambiente escolar. A escola tem que ser um local de proteção da infância, tem que ser um local seguro de trabalho, tem que ser um local adequado, porque lá nós estamos desenvolvendo seres humanos e nós não queremos traumatizá-los, mas também não podemos estar vulneráveis a ataques. Então isso é extremamente importante, é uma reunião que é fundamental para traçar os novos caminhos do município. Nesse primeiro encontro, segundo a vereadora Flávia Cabral, vai ser debatido o cenário atual da rede de ensino. Nesse primeiro momento, qual é o formato das nossas escolas? Elas estão preparadas? Elas são ambientes seguros? Nós vamos pensar na arquitetura das escolas. Nós vamos pensar, por exemplo, qual é a segurança que a rede estadual oferece, que a rede municipal oferece, que a rede privada oferece. Qual o formato que seria o ideal para atender ao nosso momento, que nós estamos vivendo. Nós precisamos saber também qual é o estado de ânimo dos profissionais da educação, o que eles gostariam que fosse feito para que se sentissem mais seguros, porque não basta apenas a segurança, mas temos que ter também a sensação da segurança, porque isso impacta de forma direta na saúde desses profissionais. Então nós vamos fazer uma ampla discussão, certo? E essa pauta vai ganhar o formato do grupo que ali estiver representado, porque nós vamos poder incluir coisas para que a gente possa fazer um debate, para que a gente possa encontrar caminhos, e dar encaminhamento das soluções. A reunião vai ser às 7h da noite e será no plenário da Câmara de Vereadores. Lembrando que além da participação presencial, também é possível acompanhar essa reunião pelo YouTube, da Câmara de Vereadores e também o Facebook. Assunto muito delicado, né, Raquel? E, assim, a gente precisa debater, discutir com calma, analisar a própria cobertura, desses casos, como está sendo feito nas últimas horas, por todos os veículos de comunicação, de realmente como tratar, desses casos. É muito importante, nesse momento, o nosso trabalho como imprensa de combater as fake news, porque em muitos dos casos a gente está vendo que alunos estão se usando de fake news para tumultuar o ambiente, infelizmente. Mas a própria polícia, como eu conversava ontem, as forças de segurança, em nenhum momento recebem uma informação e podem tratar simplesmente como fake news. Eles precisam checar a fundo a informação. E você teve ontem com o secretário de Segurança Pública, né? Queria que você falasse um pouco pra gente sobre isso, O que ele falou. Ele estava aqui em Londrina, ele estava quietinho. Isso. O Buganza descobriu ele. Foram 12 casos de ameaça descobertos nos últimos dias, nas últimas semanas, no Paraná. Desses 12 casos, 4 adolescentes foram apreendidos em todo o estado. Um deles a gente sabe que foi aqui na cidade de Londrina. Nessa semana ainda, Isso, o outro foi em Arapongas e os outros 2
espalhados pelo estado do Paraná. E a grande questão é o seguinte: a polícia está fazendo um trabalho de inteligência para conseguir antever esses casos aqui no estado. Um deles foi esse adolescente que previa fazer um ataque na segunda-feira aqui em Londrina e foi preso, foi apreendido na segunda-feira, fazendo um monitoramento, aumentando o policiamento no entorno das escolas. Existe a previsão do aumento também de policiais dentro das escolas. Agora, a grande questão Raquel, as aulas foram suspensas, o policiamento foi aumentado, isso vai acontecer na segunda-feira, mas... Não é permanente, né? Exato. E nós precisamos conversar não em como prever os ataques, mas o que está estimulando esses ataques, não é? Lá de trás, o que tem feito esses adolescentes a pensarem em vou fazer isso? Essa é a grande questão. Eu ia falar exatamente isso. Assim, a gente tem várias vertentes, eu até anotei uns tópicos aqui, porque é o seguinte: a primeira coisa é o que está acontecendo. A gente sempre viu esse tipo de coisa lá nos Estados Unidos, né? Que as pessoas andam deliberadamente armadas e tudo mais, né? Então a gente ouvia sempre falar isso nos Estados Unidos. E nos últimos tempos, isso acontece com muita frequência aqui no Brasil, aqui no nosso estado, como você citou aí, esses casos só desse ano, 12. Isso é muito expressivo. Sim. Né? E entender o que está acontecendo com esses adolescentes, a maior parte deles, às vezes adolescentes, alguns maiores de idade, o que está acontecendo para eles tomarem esse tipo de atitude. Né? Eu fiquei muito curiosa com aquele lá de São Paulo, porque ninguém ouviu os pais, né? Eu não sei se ele não tinha pai, só falaram da mãe, mas ninguém ouviu para entender o que estava acontecendo. Depois que foram procurar, ele foi oferecido atendimento psicológico, não foi, a mãe disse que não tinha tempo. Então, assim, entender o que está acontecendo primeiro com essas famílias. Segundo, que realmente é preciso fazer um monitoramento. Como? Né? Como você fazer um monitoramento amplo se não houverem denúncias, né? Não houver denúncias de gente que viu, porque é impossível você mapear uma internet inteira, um Instagram, né? Para saber o tempo todo o que está se fazendo. Então, se não tiver uma denúncia, fica muito difícil também. Porque observou algo diferente, porque é sempre assim: ah, não, ele já vinha falando. Não, porque ele falou isso não sei quantas vezes, mas ninguém viu. Ninguém denunciou, ninguém ficou sabendo. Então, assim, vai precisar ativar alguns mecanismos também de informação. Às vezes dentro das próprias escolas, das pessoas que têm relacionamento com esses adolescentes, né? Que é a maior incidência. A questão da segurança é outro ponto. Qualquer um entra dentro da escola de qualquer jeito. São raras as escolas que existe realmente um controle mais efetivo. Eu me lembro aqui de mais de 30 anos aí de jornalismo, de ir numa escola na São João, que a gente não entrou de jeito nenhum, que teve que chamar, não me lembro o nome da escola. A gente foi fazer matéria, estava agendado tudo. Foi a diretora receber, abrir o portão, é o único lugar. Porque o resto você entra. Você chega e entra. Se você chegar no Vicente Riso, você entra. Você vai ali na secretaria e dificilmente alguém vai te barrar ali. Então, não pode esse tipo de coisa. Então, precisa ter um controle mais rigoroso. As escolas particulares, que têm, às vezes, mais recursos, elas têm catracas, tem um crachá de identificação para o aluno passar, para ele entrar. Então, isso acaba, de alguma forma, identificando. Mas se esse aluno é do grupo e está dentro do colégio, aí danou-se, né? E uma terceira situação que precisa ser analisada é a questão do armamento. Porque muitos dos casos eles estavam armados com arma de fogo. Ontem, em Blumenau, não foi o caso, né? Aqui em Londrina também, o último que foi, ele estava também, acho que com uma faca, uma arma branca. Mas o de Arapongas estava com uma arma. Na escola com uma arma. Então, assim, esse acesso a essa arma, a gente sabe que tem muita coisa clandestina também, né? Que sempre teve aqui no Brasil. Mas depois dessa liberação de armamento, muitos adolescentes têm acesso a essas armas dentro de casa dos pais. E que vê o pai usando deliberadamente assim, não, eu uso, não tem problema, defende e tal. Mas o que a gente está ensinando? Porque um adulto ele tem um discernimento maior, mas o adolescente tem. Então são várias questões. A questão familiar, a questão de monitoramento, a questão de segurança pública, a questão de controle nas escolas
E, como você disse, também um dos piores, que é a questão da fake news, né? Que ainda coloca mais pânico. E ontem eu vi vários pais, vários amigos meus que têm crianças pequenas, falando, não sei como eu vou deixar meu filho para a escola. Isso me dá até uma angústia quando eu começo a ver essas coisas todas. Infelizmente, Raquel, vivemos em uma sociedade doente, não é? Sim. E vivemos uma sociedade que sofreu muito com a pandemia, que ainda se distanciou ainda mais, né, dos indivíduos, ainda com o advento da internet. Então, se soma a internet, se soma a pandemia, né, e você vê a violência crescendo não só nas escolas. Você vê a violência crescendo dentro das famílias, casos que a gente fica chocado de pai matando filho, de filho matando pai, não é? De casos de aumento de número de crimes passionais, de aumento de violência doméstica, de aumento de violência contra o idoso. E isso está refletindo também no colégio. Então, muitas vezes a gente não pode tratar a violência dentro do colégio como... Só como um ato, né? Isolado. Tá crescendo a violência dentro do colégio. Infelizmente, não. Está crescendo a violência na sociedade como geral. Né? Há 3, 4 semanas, nós vimos um frentista que achou ruim com o motorista de um carro, jogou gasolina nele com a bomba e atirou fogo. É caso que, assim, que a gente fica em choque, né? Então, o que tá crescendo muito? Infelizmente, uma violência barata, né? Uma total intolerância, uma violência banal. Então, o cidadão, ele pega uma machadinha, invade uma escola e mata algumas crianças, simplesmente porque ele está insatisfeito com o mundo que ele está vivendo e ele quer descontar de forma banal em crianças inocentes. E esse discurso começa a ser reincidente, né? Ah, eu sofria bullying, porque eles me tratavam mal. Sim. Porque bullying é de todos os tempos. Sim. Quando eu estava na escola, tinha muito bullying. Sim. Não se chamava bullying, né? Mas era bullying. A diferença é que a gente não pegava uma arma e saía atirando em todo mundo, ou uma faca e esfaqueando todo mundo. Não, mas todo mundo sofreu bullying. Agora, o porquê o bullying, a violência dentro das escolas está desencadeando isso? Né, esses ataques, de saúde mental mesmo, né? A gente viu um número crescente aí de pessoas até... Ontem eu estava olhando, aumentou o número de pessoas que estão usando remédio para dormir, aumentou o número de pessoas que tá usando antidepressivo. É um problema também de saúde mental, sim, né? Sim. Então, assim, é uma análise muito profunda, uma questão muito difícil, mas que precisa ser combatida.